primeiro, obrigado por estarem aqui, terem interesse na Econ, que realmente é um diferencial. A gente acaba querendo ter diferenças, mas se não fizer por ter, né, acaba sendo igual aos outros e não tendo uma vantagem competitiva. Muito bom dia, prazer estar aqui com vocês. Prazer estar do lado dessa figura ilustre, um amigão aí. Nos conectamos tão rápido que esses eventos têm disso, né? Conexão. Exatamente. Essa conexão, essa troca, isso é muito bom. Muito bom estar aqui com você, Peter. Eu vou começar aqui falando sobre uma frase da sua rede social. Não reinventamos a roda, apenas elevamos a sua marca para um nível de excelência e qualidade que o seu cliente jamais esquecerá. Meu amigo, fala sobre você, sobre essa frase, porque está lá na tua rede social. Eu falei, opa, ele precisa explicar isso. Agora vocês entendem porque eu pedi para ele fazer a mediação, né? Quem vai above and beyond, e como vamos usar o título da Disney, né? do Buzz Lightyear, to infinity and beyond, tem literalmente todas as chances de brilhar e aparecer. Muito obrigado por ter pesquisado, fiquei muito feliz de você ter ido na minha rede. Esta frase que está no meu Instagram tem muito a ver com a filosofia do Walt Disney quando ele começou a abrir os parques. Ele disse o seguinte: eu não criei parque de diversão, mas eu elevei a experiência. Então, a ideia não é inventar a roda. A ideia é entender o que está faltando nessa roda, ou que tipo de roda ainda não foi pensada, porque o princípio está lá. Tá tudo, as coisas funcionam da mesma forma. Mas, por exemplo, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios. Aí a pessoa fala, cara, que coisa complicada, né? E aí eu brinco. É tão complicado como entender que todos os órgãos do teu corpo estão conectados àquele embaixo do teu chapéu. É muito simples. Ele manda. Ele informa, ele te dá todas as informações, todas as percepções, mas quem vai rotular e dizer o que você vai fazer com isso é esse cara. Então, se você não entender como é que ele funciona, você não entende como é que você responde, como você reage. E quando você eleva uma experiência, você trabalha literalmente com a fantasia, com a história da pessoa. Você trabalha com uma realidade aumentada, no bom sentido. A minha realidade foi aumentada quando eu fui para os Estados Unidos. Na verdade, no Brasil eu trabalhei por 20 anos como jornalista, como produtor, repórter, diretor de redação e tudo mais. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive que aumentar a minha realidade. E às vezes as pessoas acham que aumentar, então de diretor você foi para presidente, vice-presidente. Não, eu fui para salvar a vida. Uau. Só que onde é que você aumenta a realidade sendo salva-vida? Você aumenta a tua percepção, porque não é o que você faz, é por que você faz, para entender como você vai fazer melhor. As pessoas, eu coloquei na palestra da CDL que eu dei dois dias atrás, em Natal, eu falei o seguinte: as pessoas que estão aqui são as pessoas que querem aumentar a sua realidade, são as pessoas que querem ter mais informação. Enquanto os meus amigos, meus colegas de Disney faziam os treinamentos que eles eram sugeridos, que eles dizem on the clock, ou seja, eu estou recebendo para isso, eu fazia treinamento antes de eu chegar, antes de eu entrar para trabalhar e depois da hora que eu saía. Para que valeu isso? Bom, primeiro porque eu estou aqui. Não estaria aqui se não tivesse esse conhecimento. E segundo porque a Disney cobra para esses treinamentos. E quem já foi fazer treinamento na Disney sabe que não sai por menos de $10 mil. Então, cada treinamento que eu fiz são $10 mil no meu bolso. Isso é um aumento de percepção, isso é um aumento de realidade. Quem aqui tem empresa ou tem funcionários, mesmo que não seja de empresa? Ninguém? Os seus funcionários acham que treinamento é aborrecido? Treinamento é um problema? Pois é, está na hora de vocês explicarem para ele que treinamento é dinheiro no bolso deles. Isso chama-se educar. Então, quanto mais você educa o teu funcionário
que você está dando, mais ele percebe o quanto ele está ganhando de ficar com você. Mas a gente não consegue chegar nisso. Isso é aumentar a tua realidade, você perceber um pouquinho mais longe, isso é entender um pouquinho mais. Como é que você faz isso? Se eu pedir para você pegar lixo, tem um papel aí no chão, pega. E eu sou seu chefe, o que você vai fazer? Pegar, né? Agora, se eu contar uma história do dono da empresa, que é um cara que você gosta, a ideia que ele teve quando ele abriu essa empresa é que o lugar dele ia ser o mais limpo, eu não preciso te mandar, né? Eu conto uma história para você, você acredita na história, você gosta da pessoa, você vai lá e pega. Isso é aumentar a realidade. A Disney faz isso com precisão. E eu comecei dentro da Disney a subir, saí de salva-vida, fui para Patrulha do Lago, fui para fotógrafo, fui para coordenador, fui para gerente, embaixador de celebração, e fui tendo essas sacadas. Falei, gente, mas o que tem de tão poderoso no treinamento desses caras? Eles não informam, eles te colocam numa história, só que eles têm uma história para o funcionário e uma história para o cliente. Eles chamam de tema de atendimento. Então, a história que ele conta para o funcionário é que você não está sendo contratado. Você está passando por uma audição, é um casting. Então, quando você ganha o seu emprego, você é um ator. Se eu sou um ator, você não precisa mandar eu fazer as coisas. O que você precisa que eu faça é um script. Porque o ator precisa de um script para poder atuar direito. Sim. Como eles mudam a percepção, né? Aí eu saí de lá, porque as coisas começaram a dar certo para a minha empresa, e comecei a estudar o que está pegando aí, o que está acontecendo. E já são 14 anos estudando neurociência, ou seja, como é que esse cara funciona, para saber como o do cliente funciona e trabalhar bem a mensagem, para a gente parar de ser vendedor. Porque a gente adora comprar, mas odeia que vendam para a gente. Sim, exatamente. É muito interessante essa tua trajetória e muito enriquecedora essa tua colaboração, esse teu jeito de lidar de forma simples, objetiva, porém com resultado muito positivo, né? Porque salva vidas lá na Disney World e hoje salvando empresas e vidas e pessoas mundo afora. Esse é o título do meu segundo livro. Perfeito. Sobre encantamento, né? Não adianta você apresentar algo, o importante é você encantar com aquilo que você está transmitindo. Sim. E a Disney entendeu isso muito bem. E como acontece isso? Fala um pouco para nós. Se você for colocar racionalmente, encantamento é eficácia ou eficiência aplicada a todo minuto. Mas como a Disney não trabalha com racional, ela trabalha com emocional, porque eu posso estar mentindo para vocês, então eu vou pedir para vocês irem no Dr. Google para procurar algumas coisas que eu falo. 95% da tua tomada de decisão é subconsciente. Ou seja, o nosso cérebro, que é uma maravilha, responde por 5% da tua tomada de decisão, mas você tem a percepção que você decide o tempo todo. Tem uma boa e uma má notícia, né? A boa é que a gente tem essa percepção, a má é que a gente não decide dessa forma, a gente decide emocionalmente, dá uma justificativa racional e segue o jogo. Venda tem tudo a ver com emoção, né? O encantamento trabalha aí. Sim. Como é que você encanta o teu cliente? Prestando atenção no detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe. O que eu estou falando em termos práticos? Alguém aqui já foi na Disney? Quando você vai na Disney pela primeira vez, tudo é uau, uau, uau. Quando você vai algumas vezes, você começa a prestar atenção em alguns detalhes. Não eles te chamam atenção porque é novo. Quando você vai muitas vezes, você começa a prestar atenção no detalhe do detalhe, porque você já sabe, já não está te encantando. Agora, alguém aqui tem cliente chato? Ou só sou eu? O chato, o chato na verdade é a nossa régua, é a nossa régua de qualidade. Porque se ele é chato, ele se importa com a empresa da gente. Se ele reclama, ele se importa com a empresa da gente, porque senão ele ia embora e não falava nada.
Para o cliente chato, é o detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe que vai chamar atenção. O que eu estou falando? Depois que você entrou no Magic Kingdom, viu que está tudo limpo, você viu o Mickey, você viu a Minnie, você viu a Cinderela, a parada começou na hora certa, os fogos estão na hora certa, você para em cima de uma tampa de bueiro, olha para baixo e está a cabeça do Mickey lá. Não é coincidência. Eles pensam em todo tipo de cliente. E é para encantar esse cliente que ele colocou o símbolozinho da cabeça do Disney na tampa de bueiro. É para você falar, uau! Até aqui os caras pensaram. Eles pensaram, porque eles sabem que vai ter esse tipo de cliente olhando. E como é que você estimula eles a voltarem? Pelos detalhes. Isso é uma coisa da Disney Institute. 2/3 dos clientes voltam por causa disso, pela atenção extrema aos detalhes. Então, quais são os detalhes que você ainda não pensou na sua loja, na sua empresa, no seu discurso, que você pode melhorar e entregar de acordo com o teu cliente? Customizar para ele o teu discurso, customizar para ele a tua loja. Porque você sabe que esse cliente vai prestar atenção em X, Y, Z. Capricha nisso. Quem aqui tem cheiro específico da marca? Visão. Enxerguei, processei, entendi. Ouvido. Ouvi, processei, entendi. Cheiro. Simples assim. Cheiro traz memória, cheiro traz um monte de coisa. E se você não usa cheiro, você está perdendo uma chance muito grande de marcar na cabeça do seu cliente a sua marca. Isso chama-se desconstrução de marca. Mas, de novo, a Disney coloca cheiro nos parques por causa disso? Não. Ela informa o funcionário que é por causa disso? Não. Ela conta uma história para o cliente, uma história para o funcionário, uma história para o fornecedor e uma história em cada um dos brinquedos e da propriedade. Tudo tem um storytelling ou story selling em cima disso. Isso cria encantamento. Sim. Isso traz o... Uau! E no final das contas eles estão vendendo, gente. De verdade. Se a música que está tocando não é uma música de um filme novo que vai ser lançado, que para você, quando ele seja lançado, você já tem familiaridade com ele, é uma música que foi posta no treinamento. E isso em PNL chama-se ancoragem. Eu coloco uma música, eu deixo você ficar absolutamente emotivo com essa música, eu dou uma paradinha e aí eu coloco a informação que eu quero que você lembre. Aí você está lá, no Magic Kingdom, numa tarde maravilhosa, temperatura de ferver água, com uma roupa totalmente fora do padrão, porque você tem que estar a caráter da terra que você está usando. Você está pronto a jogar a toalha, falar, não, esse negócio de magia foi por água abaixo. Toca a música, sabe o que acontece? Você lembra da situação. Ah, mas isso é lavagem cerebral. Não. Não é não. Isso é uma forma de você trabalhar melhor com você mesmo, de você entender como esse cara pode funcionar para te ajudar. E os sentidos vão ajudando em cima disso. A próxima pergunta que eu iria lhe fazer é... Você não vai mais? Eu iria. Fiquei na dúvida, mas agora eu vou. Ah, bom. Qual a importância de prestar atenção a esses detalhes do encantamento do cliente? Por quê? Porque você já está mostrando isso claramente. Por que eu fiquei até na dúvida? Pergunto ou não, mas é muito importante enfatizar isso, porque o empreendedor, às vezes, acha, já mostrei mais que o suficiente, minha marca está atingindo o mercado, está legal. Só que, na minha percepção, vou falar como cliente, eu saindo de um ambiente onde eu fui impactado, estou encantado, eu vou falar para, sei lá, primeiras 50 pessoas que passarem pela minha frente. Exato. No grupo do WhatsApp para os amigos, ou quando postar uma foto e alguém fala, nossa, onde é isso? Você precisa conhecer. É mais ou menos isso. Por isso é extremamente importante essa percepção do empresário, da empresa, do empreendedor sobre o encantamento do cliente. Por isso é necessário mesmo focar nisso, né? Eu escolhi o William para pedir para o William ser meu mediador, porque assim... ele pega tudo extremamente rápido e é exatamente o que ele falou. Eu poderia deixar a pergunta dele como resposta. Mas eu gosto de... a gente chama de curveball, né? Bola curva, como se joga no beisebol, que é a bola difícil de rebater.
O que você faria, o que você responderia para um cliente que te pergunta que horas que é a parada das 3 horas? Você acharia que esse cliente é alucinado? Você acharia que esse cliente não tem ideia do que ele está perguntando? Ou você tentaria entender o que o cliente está te perguntando? Não falem tantos ao mesmo tempo. Quando você está no Magic Kingdom, a parada começa às 3 horas, mas se ela começar em Frontierland, você às 3 horas vai vê-la em Frontierland. Se você está 1 ou 2 terras para frente, você vai vê-la em outro horário. Então não existe pergunta boba, não existe pergunta idiota. Existe uma história do Pontiac, que é um carro de luxo nos Estados Unidos, onde o customer service, o serviço ao cliente, começou a receber cartas de uma pessoa dizendo que o carro dele não pegava porque ele não gostava de sorvete de baunilha. O carro não gostava de sorvete de baunilha. E aí, as primeiras 3, 4 vezes, os caras falaram, isso era alucinado, era lunático. Mas ele mandou tantas vezes que chegou uma hora na mão do presidente, do CEO. E o CEO falou, gente, pode ser lunático, mas nós estamos com um carro de luxo. Olha, ele prestou atenção no detalhe. E por ser um carro de luxo, a gente tem uma preocupação com o cliente, ele mandou uma pessoa na casa desse cliente para ver que história é essa do carro que não gosta de sorvete de baunilha. Aí a pessoa que escreveu, o pai da família, falou, olha, todo dia, depois do jantar, a gente tem o costume de sair para tomar sorvete. Quando eu compro sorvete de chocolate, de morango, volto para o carro, ele pega. Compro sorvete de baunilha, volto para o carro, ele não pega. Aí o cara falou, tá bom, me mostra. E foram para a sorveteria. Comprou sorvete de baunilha, o carro não pegou. Falou, não é possível. Não é possível isso. Voltou mais 2 vezes, sorvete de chocolate, pegava. Sorvete de baunilha, não pega. Não é o sorvete de baunilha. Presta atenção no detalhe do detalhe. Ele descobriu que o carburador não tinha tempo suficiente para evaporar todos os filmes, né? Todos os vapores que ficavam lá dentro, porque o sorvete de baunilha era o sorvete que estava mais próximo, então levava menos tempo para servir. Mas a história do sorvete de baunilha é exatamente isso. Se você não acreditar no que o teu cliente está falando, se você achar que é uma besteira, se você não prestar atenção no detalhe, sim, ele pode estar falando a dica de ouro para você. Mas se você achar que é besteira, besteira vai ser. Porque é assim que ele funciona, o nosso cérebro. Exatamente. Perfeito. Ah, vocês acharam que eu ia falar só de Disney, né? Desculpa. Sobre os sentidos, é muito interessante a pessoa ter os sentidos, utilizar bem os seus sentidos. Sim. É extremamente importante isso. Sobre os 5 sentidos, eu achei bem interessante e estou curioso para saber como ele pode ser usado, né? Como ele é usado nos parques para ter um ambiente de negociação controlado. Perfeito. Como que faz essa engrenagem funcionar de forma eficaz, digamos assim. Perfeito. Essa eu acho que vocês vão responder. Quantos sentidos a gente tem? 5. Alguém questiona? 5, tá certo? Só faz assim, se não quiser responder. 5, beleza? Gente, vocês tomaram café? Nós temos 26 sentidos. 5 sentidos são racionais. 21 são do subconsciente. Na verdade, porque a gente decide só com 5% com o nosso consciente, o que decide é o nosso subconsciente. O sistema principal que está lá dentro chama-se límbico, que é o responsável pelas emoções. E a forma mais eficaz que a gente tem de captar emoções é através dos 5 sentidos. Só que os que estão lá dentro são subsentidos dos 5. Então, quando você fala, não fui com a cara da pessoa, você não foi mesmo, mas não foi com a cara, foi com as microexpressões que você não está racionalizando, mas que te lembram aquele cunhado mala, né? sem alça, ou uma pessoa que você não gosta. Isso está cheirando mal, tá? Se você vai atender um cliente vegano amanhã, pelo amor de Deus, não coma carne, pelo menos no jantar.
O homem exala um cheiro que não é reconhecível pelo nariz, pelos 5 sentidos, mas pelos subsentidos, pelo queixo, e a mulher pelos seios. E a pessoa vai falar: nossa, gostei tanto dele, mas não sei, tem alguma coisa errada. Ele está sentindo um cheiro que não é racional e que está vindo da carne que você comeu ontem. Então, saberem interagir com isso, as cores. Por que você se vestiu do jeito que você se vestiu? Porque você achou que é bonito na frente do espelho? Você pode fazer melhor. Porque a cor que você usa informa alguma coisa para o teu cérebro. E como dentro da nossa cabeça não existe palavra e não existe número, existe imagem, quanto mais você reforçar essa imagem com cores específicas que dizem alguma coisa para o teu subconsciente, mais fácil a tua mensagem vai entrar na cabeça do teu cliente. E o que você faz com o cheiro? Se a pessoa não vem para a tua empresa e você vai, você é o sachê. Literalmente, você é um sachê ambulante. Vá com cheiro que informe alguma coisa. Peter, como é que eu acho isso? Vai no Dr. Google e coloca aromaterapia, cromoterapia. E você vai ver o que as cores informam, que os cheiros informam. Eu uso cheiro em todos os meus treinamentos. Eu uso cheiro nas palestras que cabem usar. Por quê? Porque uma palestra, um treinamento, um workshop de 2, 3 horas, 4 horas, daqui a pouco vocês vão perder o foco, porque é normal. O cérebro começa a entrar em hipnose. Imagina num workshop de 4 horas. Uau. Aí eu uso cheiro de alecrim, misturado, porque alecrim sobe pressão de quem tem pressão alta, para a pessoa se focar. Aí eu uso cheiro de limão, quando a pessoa está chegando, porque o limão fala: bem-vindo. A gente sabe usar essas coisas, gente, a gente só não sabe usar intencionalmente. A gente não põe intenção, você deixa de utilizar a melhor ferramenta que você tem. Intencionalidade é o que a Disney faz para usar os 5 sentidos. E tato. Você sabe por que as empresas de carro modificaram os cockpits? Porque principalmente vocês, mulheres, e parabéns por isso, têm uma sensibilidade enorme ao tato. Então você vai entrar, você vai passar a mão no banco, você vai passar a mão no console, você vai pegar na direção, e se for agradável ao tato, você vai ter uma chance maior de comprar. Agora, se não tiver cheiro de carro novo, você não compra. Pode ter tudo que você quer, mas não compra. É muito interessante. Olha como os sentidos falam alto na vida da gente, a gente não percebe. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que as pessoas preferem, 46% dos consumidores preferem a sensação que dá de segurar num telefone do que o telefone em si, do que a marca em si. Muito interessante. E a Disney sabe disso há muito tempo. Desde 1980, a Disney contratou um laboratório em Austin, no Texas, para ver esse tipo de coisa, para trabalhar com esse tipo de coisa. Então, quando você entra no Magic Kingdom, a primeira coisa que você sente quando se não tiver um dia com muito vento, na Main Street, é cheiro de pipoca. Gente, pipoca remete a quê? Infância, festa, cinema, tudo que é bom. A música é uma música da virada do século, mas é uma música alegre, para te deixar alegre. As cores trabalham com isso em cima da tua cabeça. Aí você caminha um pouquinho mais pela Main Street, você chega perto da padaria, que cheiro você sente? Um cheiro de cookie, porque pra gente seria cheiro de pão. Mas o americano adora os cookiezinhos. Você sente cheiro de cookie. E aí, se você passou por essa armadilha, o dia inteiro você vai passar por outras armadilhas, até uma hora que você cair em uma delas. Uau, muito bom. Está anotando aí? Sugiro que você anote. Perfeito. Muitos falam sobre a geração Z. Queria que você falasse como essa geração está impactando o serviço da Disney. A geração Z por mais que se fale a geração mimimi, a geração nem trabalha nem estuda, nos Estados Unidos chamam de geração snowflake, ela vai para o trabalho, tem uma briga com o chefe, derrete e volta para casa. É a geração que a gente vai trabalhar, é a mão de obra que a gente vai ter, e a gente tem que saber trabalhar com ela. Então, o que a Disney fez de errado foi diminuir o treinamento chamado Traditions. Quando eu entrei na Disney eram dois dias, quando eu saí era um dia e agora é meio-dia.
esta geração nova é muito inteligente, tem um QI muito mais alto que o nosso, quer a gente queira, quer não. Tem sim, Bia. Tem sim. É que eles usam a inteligência deles para coisa errada, mas eles são muito inteligentes. Eles detonam um videogame em 10 segundos que a gente fica pastando. Agora, se você souber dar um encaminhamento emocional, que é onde eles não têm. Eles têm muita inteligência, QI. Tem zero inteligência, QE. Eles vão trabalhar muito bem. A Disney diminuiu o treinamento principal dela, que é o Traditions, onde você entra na tradição e sente parte da história. Então ela diminuiu o emocional. Aí você vê vídeos onde um casal está num lugar que não poderia estar porque ele estava fechado na Disneylândia, mas o cara está prestes a propor casamento para a menina. Ele tira o anel, no que ele tira o anel, vem um funcionário, tira o anel da mão dele e manda eles descerem. De magical moment virou tragical moment. Porque o cara não entendeu que ele poderia deixar mais 2 segundos essa pessoa terminar e tirar e reforçar em volta para ninguém mais fazer isso. Mas ele não entendeu a história do treinamento. E o treinamento não convenceu ele. Então ele se focou no que ele achou que deveria fazer. Me mandaram guardar essa área, passou, eu vou estar numa fria se o meu chefe me ver. Essa é a história. A geração Z precisa ser motivada diferentemente da nossa geração. E não tem jeito. São eles que vão ser o mercado do futuro. Perfeito. É muito bom te ouvir e ficaríamos aqui por muito tempo te ouvindo, mas já fui alertado que o nosso tempo está quase que expirando. Então ele está falando que é a última pergunta e ontem eu fiz uma claquete com todo mundo. Última pergunta, vocês falam? Top. Nós vamos fazer a última pergunta. Depois eu mando o Pix. Nós vamos fazer aqui a última, de forma breve, para que você faça a próxima. Então, vamos acelerar um pouquinho aqui. Então, eu vou utilizar essa. Onde a neurociência se mistura na fórmula do encantamento da Disney? A neurociência te explica exatamente como é que você causa, como é que você fala para os sentidos e o que os sentidos falam para você. Então, como você vai trabalhar uma geração Z? Se você conseguir gamificar o teu treinamento, ele vai entender muito mais fácil, porque ele sabe jogar videogame. Sim. Então, se você pega todos os processos ou todas as ferramentas que a pessoa tem que aprender naquela fase do jogo e diz para ela que quando ela chegar e masterizar esta fase do jogo, ela passa para o próximo nível, ou seja, é promovida, é muito mais fácil dele entender do que você colocar do jeito que foi colocado para a gente. Porque a nossa geração se conformou, né? Ela meio que não foi muito para brigar com as coisas. Então, quanto mais você utilizar como o seu cliente age e não como você acha que você deve agir, não é o que eu acho que a pergunta mais interessante, se você prestar atenção no detalhe, é atender um telefone falando: bom dia, obrigado por ligar para a Econ, meu nome é Peter, como posso te ajudar? Eu estou falando para o cliente dizer como é que ele quer ser ajudado. Qual a sua necessidade? E eu não estou dizendo que eu vou te atender como eu quero te atender. Eu quero que você me diga como eu posso te ajudar. E essa pergunta é tão poderosa que essa pergunta é feita pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, onde eu trabalhei por 6 meses como voluntário. As pessoas que estão pensando em acabar com a vida, o que mais você perguntar para elas, ela vai entender que você não está lá para ajudar. Agora, quando você pergunta para ela como eu posso te ajudar, você faz ela pensar como ela quer ser ajudada. E aí ela se abre para ter ajuda. Se funciona com uma pessoa que está prestes a se matar, imagina se não funciona com o teu cliente. Uau. Pegou aí? Quem pegou? Deixa eu só colocar uma coisa. Obrigado por estar anotando. Eu queria que você fizesse uma coisa com as suas anotações. Elencasse elas de 1 ao número de anotações que você tem, mas sempre da coisa mais fácil de aplicar para a mais difícil. E amanhã ou segunda-feira você começasse a aplicar da mais fácil para a mais difícil. E sempre de 3 em 3. Nunca ponha mais de 3 coisas no teu prato. Isso é neurociência.
Por quê? Você fez a primeira, fácil, deu certo, o teu cérebro fica feliz. Ele gera dopamina, vamos traduzir como cenourinha. Ele gera uma cenourinha. Aí o teu cérebro fala, quero mais uma. Aí você faz a segunda, quero mais uma. Aí você faz a terceira, quero mais uma. E quando você vê, você fez 15. Começa o dia dizendo para você, eu tenho 15 coisas para fazer. Sabe o que o teu cérebro fala? Nem a pau, Juvenal. Vou fazer não. Vai sozinho que eu não vou. Vai, né? Comigo você não vai. Vai sozinho que eu não vou. Bem isso. Perfeito, perfeito. Queria abrir para vocês agora, para as perguntas, porque vocês não têm noção do que é quando essa equipe começa a colocar o ponto de escuta aqui. Está tudo perfeito. Quando a equipe começa a se movimentar colocando a escuta, você já fica tenso aqui. Clarinha. Gente, vamos abrir agora para as perguntas. Alguém tem? Por favor, levante a mão. Por favor. Você escuta em mim também? Bom dia a todos. Bom dia. Se apresenta, por favor, e diz o que você faz. Isso aqui também é uma networking. Meu nome é Lucas Holanda, eu sou corretor de imóveis, tenho imobiliária aqui em João Pessoa. Minha pergunta é sobre sua especialização, sobre especialização de neurociência. Se você fez aqui, se você fez lá. Queria Eu que sou um você falasse curioso, um pouco meu mais amigo. Eu sou um curioso, porque não existe uma formação de neurobusiness. Então, quando eu sou formado em comunicação, tá? Tenho até o Master Degree de comunicação. Mas quando eu comecei a me encantar com neurociência, eu comecei a fazer todos os cursos que tinham online, possíveis e imagináveis. Mas a minha especialização é na vida, porque quando eu coloco o que está no papel, numa empresa e funciona, é isso que interessa. Porque senão é tentar matar a fome lendo só o menu. Não vai dar certo. A teoria é muito legal, mas quando você põe na prática, aí você vê o que funciona. A minha especialização são 14 anos fazendo todo tipo de curso que foi disponibilizado na internet, mais pelo menos 12 anos colocando isso nas empresas. Bia está aqui, minha querida amiga do coração. Eu e ela trabalhamos no Camilas, e o Camilas, não vou dizer que é por minha causa, não. É por causa da visão dos donos do Camilas, mas o Camilas passou de um restaurante que tinha uma imagem, todo mundo ia, porque era barato, entre aspas, mas tinha uma imagem muito ruim, a um restaurante que não sai de 5 estrelas do TripAdvisor desde que os donos deixaram a gente colocar um pouquinho do nosso DNA lá. Perfeito. Mas faça. Você vai ver a Universidade de Chicago, você vai ver a Universidade de Edinburgh, você vai ver a Universidade de Copenhagen colocando neuroeconomia, tudo que for neuroeconomia, neuromarketing, neurocognição, neurociência no dia a dia. Faça. Se você gosta disso, você vai ser uma delícia. Se você não gosta, não faça não, porque aí fica complicado. Próximo. Mais alguma pergunta? Não fiquem assustados, Não a gente fiquem não morde. Alguém Quer dizer, ele morde, eu não. Eu não. Pensei que você ia fazer uma pergunta, Marília. Você levantou, a gente estava todo feliz. Gente, obrigado. Eu sei que está muito cedo e sei que muitas vezes, porque a gente fala algumas coisas que são mais, sei lá, de dentro da gente, a gente acaba ficando sem pergunta.